22 de maio de 1946. Prisão de Pankráki, Praga. Mais de 5.000 pessoas assistem em silêncio. No centro do pátio, um homem sobe ao cadafalso. Entre a multidão, 7 mulheres sobreviventes de Lidice aguardam o momento que esperaram por anos. O nome dele era Karl Hermann Frank. Para os tchecos, ele simbolizava o terror, para a história, um dos mais cruéis colaboradores do regime nazista. Agora, aos 48 anos, ele enfrentava a justiça, mas até a morte manteve o fanatismo. Fique até o final para ouvir as palavras sombrias que ele gritou antes de morrer. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O nascimento de um monstro. Primeiros anos. A história de Karl Hermann Frank começou em 24 de janeiro de 1898, em Carlsbad hoje, Karlovy Vary, elegante estância termal do Império Austro-Húngaro. Entre fachadas barrocas e fontes medicinais, crescia o nacionalismo étnico entre os alemães locais. Seu pai, Heinrich Frank, professor austero e nacionalista, alimentava a ideia de que os alemães dos Sudetos eram superiores e oprimidos por uma monarquia decadente. Karl cresceu cercado de discursos sobre raça, identidade e destino, acreditando que a Alemanha era sua pátria de sangue e única capaz de restaurar a ordem no mundo. Aos 9 anos, um acidente infantil marcou-o para sempre. Atingido no olho direito por uma pedra, perdeu a visão e precisou usar uma prótese de vidro, conferindo-lhe um olhar gélido, refletindo a ausência de empatia que o definiria na vida adulta. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, em 1914, Frank quis se alistar, mas foi rejeitado por causa da deficiência ocular. A humilhação reforçou sua crença de que o sistema estava contra ele. Em 1918, com o fim da guerra, o Império Austro-Húngaro desmoronou e a Tchecoslováquia foi criada. Para Frank, a nova república, multiétnica, era um insulto. Os alemães estavam em segundo plano. Surgia ali sua radicalização. Em 1919, uniu-se ao Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, partido separatista dos Sudetos, que defendia a anexação à Alemanha e pregava a superioridade racial ariana. Consumido pela doutrina, em 1925, fundou uma livraria de literatura nacional socialista, divulgando ideias, medo e ódio, vendendo uma identidade. O fanatismo se consolidou com a ascensão de Hitler em 1933. O nazismo se espalhou pelos Sudetos e, em 1938, com o Acordo de Munique, a região foi entregue à Alemanha, ignorando os tchecoslovacos. Frank comemorou. Foi promovido a deputado do Reich e Gauleiter, ingressando oficialmente no Partido Nazista e, pouco depois, nas SS. Seu sonho de poder finalmente se concretizava, mas Hitler queria mais: invasão da Tchecoslováquia. Em 15 de março de 1939, ignorando completamente os acordos firmados em Munique apenas 6 meses antes, a Alemanha nazista mostrou sua verdadeira face. As tropas da Wehrmacht cruzaram as fronteiras e ocuparam, sem resistência significativa, o que restava da Tchecoslováquia. Naquela manhã cinzenta, os blindados alemães desfilaram pelas ruas de Praga, enquanto a população, atônita e impotente, observava o colapso de sua jovem república. Hitler chegou pessoalmente à capital tcheca no dia seguinte. Instalou-se no Castelo de Praga, um símbolo da soberania tcheca, e dali proclamou a criação do Protetorado da Boêmia e Morávia. Era o fim da Tchecoslováquia como Estado independente. Começava oficialmente a ocupação nazista, um novo capítulo de dominação, violência e repressão. Karl Hermann Frank, até então um ardente defensor da anexação dos Sudetos, foi recompensado com ainda mais poder. Elevado à patente de SS Gruppenführer, equivalente a general de divisão, assumiu também o posto de secretário de Estado do Protetorado. Mas seu poder não parava aí. Pouco depois, Heinrich Himmler, seu superior e arquiteto da máquina repressiva nazista, confiou-lhe a chefia suprema das SS e da polícia na região. Era mais do que um cargo. Era um trono sombrio sobre uma terra dominada pelo medo. Com essa nomeação, Frank passou a controlar diretamente todos os instrumentos do terror nazista no protetorado à Gestapo, responsável pela repressão política. A Kripo, Polícia Criminal, e o SD, o Serviço de Inteligência do Partido Nazista. Cada braço da fera estava sob seu comando. Seu primeiro alvo foi imediato: a comunidade judaica. Mais de 118 mil judeus viviam no território recém-ocupado. Frank
com meticulosidade fria e burocrática, iniciou um processo sistemático de exclusão. Bancos foram forçados a congelar contas. Empresas e comércios judaicos foram fechados ou transferidos à força. Casas, prédios, obras de arte, objetos pessoais, tudo foi confiscado sob o verniz da legalidade. Estima-se que o valor total do espólio roubado dos judeus ultrapassou os 500 milhões de dólares da época, o equivalente a mais de 11 bilhões nos dias atuais. E isso não foi obra de um sistema automatizado. Frank não delegava. Ele acompanhava de perto, supervisionava pessoalmente. Assinava cada decreto com sua caneta, analisava relatórios com precisão clínica, redigia ordens com a frieza de quem via números, não vidas. Seu escritório em Praga não era apenas uma repartição, era o centro de comando de um sistema de extermínio disfarçado de administração pública. Era ali que a perseguição era calculada, planejada, executada com eficiência alemã e crueldade absoluta. Mas, por mais sombrio que tudo isso parecesse, ainda era só a superfície. O verdadeiro mergulho no abismo começaria pouco depois, com a chegada à Praga de um homem ainda mais implacável. Um arquiteto da morte, alguém capaz de transformar o silêncio em arma e o medo em política de Estado, o reinado de terror, a chegada de Heydrich. Em setembro de Fazingus, 1941, Hitler perdeu a paciência com a lentidão da repressão na Tchecoslováquia ocupada. Greves, panfletos subversivos e sabotagens ameaçavam fábricas e ferrovias essenciais. Para ele, Konstantin von Neurath era muito mole. Era hora de alguém implacável. O Führer nomeou Reinhard Heydrich como protetor do Reich em exercício em 29 de setembro. A ocupação entrava numa nova fase: governar com punho de ferro. Heydrich, arquiteto do Holocausto e braço direito de Himmler, chegava a Praga com missão clara: esmagar a resistência, acelerar a germanização e garantir a produção bélica a qualquer custo. Declarou, frio: germanizaremos os insetos tchecos. A relação com Karl Hermann Frank começou tensa, dois predadores desconfiando um do outro, mas logo uniram forças. Heydrich trazia estratégia e método. Frank, conhecimento local, influência política e brutalidade prática. Juntos, deram início ao terror sistemático. Em outubro de 1941, começaram as primeiras deportações em massa dos judeus do protetorado, com destino inicial ao gueto de Łódź. Em 3 de novembro, o primeiro trem levou 5.000 pessoas, das quais apenas 277 sobreviveriam à guerra. Frank organizava a logística como se fosse operação comercial. Trens, horários, volumes, humanos, tudo registrado com precisão. No mesmo mês, Heydrich autorizou o gueto de Theresienstadt, propagandeado como colônia modelo, mas uma antecâmara da morte. Frank garantiu que os transportes começassem imediatamente. Famílias eram arrancadas de casa à noite, crianças choravam, idosos eram apressados por cães e fuzis, tudo diante de soldados impassíveis. Nos primeiros 5 meses da administração, entre 4.000 e 5.000 pessoas foram presas, 400 a 500 executadas sumariamente. Frank comandava com frieza: matem primeiro, investigaremos depois. Mas como a história mostra, até os mais cruéis às vezes encontram resistência. A morte de Heydrich. Enquanto a ocupação nazista apertava o cerco, 2 paraquedistas tchecoslovacos treinados pelo exército britânico já haviam sido lançados de volta à pátria ocupada. Seus nomes, Josef Gabčík e Jan Kubiš. Sua missão, executar Reinhard Heydrich. Na manhã de 27 de maio de 1942, Heydrich seguia para seu escritório em seu Mercedes conversível, sem escolta e confiante demais. Ao passar por uma curva em Praga, Gabčík tentou disparar uma metralhadora que travou. Heydrich ordenou que o motorista parasse. Foi nesse instante que Kubiš lançou uma granada artesanal. A explosão atingiu Heydrich em cheio. Estilhaços de metal e partes do estofado penetraram em seu baço, diafragma e pulmões. Heydrich sobreviveu à explosão inicial. Em 3 de junho, sentou-se para comer como se nada tivesse acontecido. Horas depois, desmaiou. A infecção havia se espalhado. Morreu no dia seguinte, 4 de junho de 1942. O carrasco-mor do nazismo estava morto, mas o preço seria cobrado com juros em sangue inocente. Assim que soube do atentado, Frank declarou estado de emergência. Praga foi colocada sob toque de recolher. Nenhuma alma podia andar pelas ruas após o pôr do sol. Cartazes foram afixados em toda a cidade com ameaças claras. Qualquer pessoa que auxiliar os autores será executada junto com sua família.
Uma caçada humana teve início. Cerca de 21.000 soldados e policiais vasculharam 36.000 residências. Prisões, interrogatórios e torturas aconteceram dia e noite. Até 4 de junho, já haviam sido executadas 157 pessoas, sem julgamento, sem provas, sem apelação. Mas Frank queria mais: a punição. No dia 9 de junho, enquanto o funeral de Heydrich ocorria em Berlim, Hitler convocou os principais líderes do regime. Exigiu uma punição exemplar. Uma aldeia inteira seria obliterada da terra, uma mensagem de que qualquer resistência seria esmagada com ferocidade medieval. As ordens de Hitler foram diretas. Todos os homens da vila deviam ser executados. Todas as mulheres deportadas para campos de concentração. As crianças, selecionadas, aquelas aptas à germanização, seriam entregues a famílias das SS. As demais, mortas. A aldeia, reduzida a cinzas. Frank ouviu essas palavras com um brilho sádico nos olhos. Afinal, recebera carta branca para mostrar ao mundo do que era capaz. O vilarejo escolhido foi Lidice, nos arredores de Praga. Por quê? Porque o nome da aldeia fora mencionado numa carta de amor interceptada durante a investigação, uma conexão frágil, quase ridícula. Mas bastava. Frank queria fazer de Lidice um símbolo de sua fúria. Na manhã de 10 de junho de 1942, Frank chegou ao local. Subiu uma colina próxima e, com binóculos nas mãos, observou a execução em massa. Todos os homens e meninos com mais de 15 anos foram levados até um celeiro e fuzilados em grupos de 5. As mulheres foram forçadas a assistir à chacina antes de serem deportadas para Ravensbrück. As crianças foram separadas. As loiras, de olhos claros, enviadas para a reeducação nazista. As demais, sufocadas com gás no campo de extermínio de Chelmno. 4 mulheres grávidas de Lidice foram obrigadas a realizar abortos no hospital onde Heydrich morrera, uma perversão simbólica que dizia tudo sobre Frank. Ao todo, 340 pessoas foram mortas. 192 homens, 60 mulheres, 88 crianças. As casas foram queimadas, as lápides arrancadas, o solo revolvido. Frank ordenou que o nome Lidice fosse apagado de todos os mapas, como se nunca tivesse existido. 2 semanas depois, outro vilarejo foi destruído, Lejac. A Gestapo havia encontrado ali um rádio usado pelos paraquedistas. O destino foi o mesmo. Os 33 adultos foram fuzilados, as crianças deportadas ou arianizadas. Mais de 1.300 pessoas foram assassinadas na campanha de vingança organizada por Frank. O massacre de Lidice se tornaria símbolo da barbárie nazista no mundo inteiro. E Frank, ele caminhava impassível entre as ruínas que ele próprio autorizara a destruir, dizendo-se plenamente satisfeito com os resultados, mas nem mesmo os carrascos mais meticulosos podem escapar da história. Porque enquanto ele acreditava ter apagado a memória de Lidice, o mundo começava a escrever seu nome entre os maiores monstros do século XX. Se você se interessa em acompanhar conteúdos como esse, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu gostei. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos sobre episódios históricos tão marcantes. E se quiser conhecer mais histórias como a de Karl Hermann Frank, é só comentar aqui embaixo. Quero mais histórias. Seu apoio faz toda a diferença, ok? Agora sim, respire fundo e vamos conhecer o desfecho de um dos maiores criminosos de guerra da Tchecoslováquia. A queda do Reich e a justiça, o caos e a captura. Em junho de 1943, quando a máquina de guerra nazista já mostrava sinais de desgaste, Karl Hermann Frank foi promovido a SS Obergruppenführer, o segundo mais alto posto dentro das SS, equivalente a tenente-general. Era uma distinção rara, reservada apenas aos mais leais, eficientes e brutais servidores do Reich. Mas os títulos não pararam por aí. Frank acumulava poder como um imperador das sombras. Tornou-se também general da polícia em Praga, general das Waffen-SS, e em agosto do mesmo ano, foi nomeado ministro de Estado para os territórios da Boêmia e Morávia. Já não era apenas o executor local da política nazista, era, de fato, o senhor absoluto da Tchecoslováquia ocupada. Entre os tchecos, seu nome já não era pronunciado sem temor. Eles o chamavam de Frank, o cão sangrento, um apelido que para ele era quase um título honorífico. O sádico se orgulhava da reputação, gostava de ser temido, alimentava-se do medo que espalhava. Em 1944, com o avanço do Exército Vermelho e o fortalecimento da resistência local, Frank assumiu pessoalmente o comando de uma campanha antipartisã na região.
da Morávia, voltada para aniquilar a Brigada Janjiska, a maior unidade guerrilheira do Protetorado. Mobilizou 13.000 soldados, esvaziou vilarejos inteiros e ordenou execuções sumárias com um único critério: a suspeita. No dia 3 de novembro de 1944, ele publicou uma ordem macabra. Os corpos dos executados devem ser pendurados em público por 48 horas. Transformou a repressão em espetáculo. Cada cadáver pendurado era uma mensagem, cada praça uma vitrine de terror. Mas, mesmo com toda a sua força, Frank não conseguiu destruir a Brigada Janjiska. Ela resistiu até os últimos dias da guerra, uma prova viva de que a coragem pode persistir mesmo sob o domínio do medo. Na primavera de 1945, com a Alemanha em colapso e Berlim sob bombardeio, o cão sangrento sentiu o gosto do próprio pânico. O homem que tantas vezes ordenara mortes com indiferença, agora tremia diante da possibilidade de ser capturado pelos soviéticos. Sabia que o que o aguardava do lado oriental não seria piedade. Então, em um último ato covarde, abandonou Praga e tentou se entregar às forças dos Estados Unidos, na esperança de receber um tratamento mais brando. Mas seus crimes eram grandes demais e seu nome, por demais conhecido. Em 9 de maio de 1945, Frank foi capturado por soldados americanos. Pouco depois, foi extraditado para a Tchecoslováquia, o mesmo país que ele havia massacrado para ser julgado pelo povo que jurara exterminar. Julgamento. O julgamento ocorreu entre março e maio de 1946, conduzido pelo Tribunal Popular de Praga. Não era apenas um processo jurídico, mas um acerto de contas histórico. Nenhum advogado tcheco queria defender Frank, não por medo, mas por repulsa. Quem defenderia o cão sangrento de Praga, responsável por deportações, expropriações e mortes com a frieza de um funcionário bancário? No fim, Camille Hessler, jurista conhecido por integridade, aceitou o caso. Não por compaixão, mas por princípio. Até os mais abomináveis têm direito a um julgamento justo. A imprensa o chamou de o advogado do diabo, lembrando-o não por defender Frank, mas a própria justiça. Frank tentou se esquivar da responsabilidade com os mesmos argumentos dos julgamentos de Nuremberg. Seguia ordens, representava apenas uma parte pequena do regime. Negou assinar execuções diretas, mesmo diante de documentos timbrados com sua firma. Chegou a afirmar que os massacres poderiam ser considerados assassinatos segundo as leis humanas, tentando transformar genocídio em burocracia, morte em estatística. No dia 21 de maio, o Tribunal Popular condenou Karl Hermann Frank à morte na forca pelos crimes de traição, genocídio e responsabilidade direta pelos massacres de Lidice e Lejac, cicatrizes abertas na nação. Foi o julgamento de um monstro e o veredito de um país que sangrou em silêncio por anos. O promotor Jaroslav Drabek, que perdera amigos e familiares, desabafou. Eu, que assisti impotente enquanto Hitler exterminava minha nação, de repente tinha o poder de fazer os culpados pagar, e não tremi. Frank fez um último apelo ao presidente Edvard Beneš, implorando clemência, mas não houve resposta. Execução e reflexão. Às 13h37 do dia 22 de maio de 1946, Karl Hermann Frank foi conduzido ao cadafalso no pátio da prisão de Pankráck, em Praga. Tinha 48 anos e carregava uma trilha de sangue de quase uma década. Prisões em massa, fuzilamentos sumários, deportações, vilarejos destruídos. O arquiteto do terror na Boêmia e Morávia dava seus últimos passos sob os olhares de milhares. Encarou a multidão sem remorso, vestindo o orgulho de seus crimes como armadura. No alto da plataforma, gritou suas últimas palavras. A Alemanha deve viver, mesmo que nós morramos. Viva a nação alemã, viva o espírito alemão. Cego por devoção fanática, permaneceu fiel até o fim. O carrasco executou o enforcamento com precisão. O alçapão Sissão abriu e Frank despencou, balançando no centro do pátio como uma marionete quebrada. Ficou pendurado por 45 minutos, como se a própria morte contemplasse o terror finalmente vencido. Foi enterrado anonimamente no cemitério de Jablonec, a poucos metros dos túmulos de Jan Kubisch e Joseph Gabčík, heróis da resistência que mataram Reinhard Heydrich. Sua família também sofreu. Carola, sua segunda esposa, foi enviada a um gulag no Cazaquistão por 10 anos e depois passou 4 anos tentando reencontrar os filhos, criados sob identidades falsas. A trajetória de Frank revela a banalidade do mal. Não um louco, mas um burocrata metódico, eficiente e frio,
que usou poder ilimitado para perseguir e destruir. Sua história mostra como o autoritarismo se insinua primeiro com palavras, depois decretos, listas, exclusões e silêncios cúmplices, até que o monstro já tem nome, rosto e uma máquina ao serviço. Mesmo o império mais brutal não escapa da justiça. Pode demorar, exigir sacrifícios, parecer improvável, mas chega o dia em que os nomes das vítimas são lembrados em voz alta e os algozes são recordados não pela glória, mas pela vergonha. A barbárie começa no silêncio e termina no cadafalso, quando a humanidade finalmente diz diante da morte de um assassino: nunca mais. Já conhecia a história de Karl Hermann Frank. Você acredita que a justiça foi feita ou que nenhum castigo seria suficiente para os crimes cometidos? Deixe sua opinião nos comentários. Se o conteúdo te interessou, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você nos ajuda a seguir contando histórias que não podem ser esquecidas. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora. É mais um capítulo sombrio da Segunda Guerra e vale muito a pena assistir. Nos vemos lá.